Então, pessoal, vocês viram aí o que aconteceu esse final de semana, questão dessas guerras aí lá no Oriente Médio. O canal aqui ele não fala sobre geopolítica não, pessoal, nem sobre ideologias ou ideações políticas. Foca aqui é tecnologia. Mas aconteceu uma parada também aí, uma das frentes de batalha que aconteceu também, envolvendo Big Techs, vamos falar assim, foi entre a Anthropic e o Pentágono, né? Então, pessoal, o CEO aqui da Anthropic, Dario Amodei. Então a gente já sabe que a Anthropic ela é uma empresa que está por trás de um desses modelos é, do mercado hoje de LLM, no caso é o Cloud, né? Concorrente ali do ChatGPT, tem o Gemini também da Google. Então, rapaziada, para não perder o gancho, querendo ou não, a gente tem que falar no tempo do hype também, né? Que é o tempo certo, todo mundo tá comentando, falando, não faça. Mas, cara, é uma parada tão bizarra que aconteceu aí em relação essa briga entre o governo dos Estados Unidos e a Anthropic. Inclusive aqui, pessoal, tem esse da. Eu não vou ler esse com vocês, não. Eu vou ler um do Olhar Digital a respeito do dia 28 que aconteceu, que foi utilizado ali também o Cloud. Uma um dos instrumentos que foi utilizado como armas ali naquele ataque, né? Aquela operação entre os dois países, Estados Unidos e Israel. Uma das armas foi o Cloud da Anthropic. Como assim? Se com certeza já ouviram falar, né, que o governo dos Estados Unidos tinha banido, dizer assim, né? Anthropic, por quê, pessoal? Então aqui, ó, nessa Forbes Brasil, só esse pedacinho aqui, ó, uma reportagem da Axios, a carta acusa o Departamento de Defesa dos Estados Unidos de pressionar a Anthropic por não permitir que seus modelos sejam usados para vigilância em massa doméstica e para matar pessoas de forma autônoma. Olha que viagem, mano. Isso aqui é real, pessoal, tá acontecendo, viu? Mas depois de Epstein e tudo que tá vindo aí, né? O que as pessoas vão acreditar, pessoal? Muita fake news, muita informação, né? Exaustão mental. Mas olha que parada bizarra, pessoal. Então, eles queriam utilizar, né, o cloud da Anthropic, né? Para criar sistemas de vigilância em massa doméstica, ou seja, monitoramento geral, pessoal. De forma descarada já, né? Que a gente já sabe que isso acontece, né? Ativa um serviço e aí acontece ao mesmo tempo 1.000, 2.000 processos ali rodando em background, porque são coisas a mais, ou seja. E olha que, pra piorar as coisas, pessoal, olha que essa matéria fala. O documento observa que o Pentágono está negociando atualmente com a Google e a OpenAI para tentar convencê-los de aceitar o que a Anthropic recusou. E aí, o que vocês acham aí? Deixa no comentário desse vídeo. Se vocês acham que a Google ou a OpenAI, uma das duas ou as duas, vão aceitar esse tipo de cláusula no contrato. Ou seja, permitir que modelos de inteligência artificial, não só aquele LLMs, né, mas aqui está focando um pouco nos LLM, né, permitir que esses modelos sejam utilizados para vigilância em massa da população e para também
construírem armas autônomas, ou seja, sistemas que, por conta própria, decidem se matam ou não matam. E aí, pessoal? Mas não é sobre isso que eu falo, não. Mas é bizarro, né? Então, pessoal, aqui tem este artigo. Então, em uma disputa crescente que evidencia a intersecção cada vez maior entre inteligência artificial e segurança nacional, o Pentágono estaria considerando encerrar sua parceria com a empresa de IA Anthropic. O conflito gira em torno da recusa da Anthropic em suspender certas salvaguardas. Basicamente, pessoal, tem uma parada aí que é relacionada ao guarda-corpo, vamos dizer assim, né? Que é o seguinte, esses modelos, se a gente conversa com eles, mas, por exemplo, se eu pedir para ele criar um malware para explorar uma determinada vulnerabilidade, ele não vai fazer isso para mim, né? Se eu pedir para ele criar algum tipo de técnica para engenharia social para mim, ele não vai criar, porque ele tem esse salvaguardas, ele se guarda-corpo, né? Uma jaula, vamos dizer assim. E eles queriam tirar esse bicho da jaula para utilizar o quê? E mas a Anthropic recusou, quer dizer que não vão fazer? É só de a gente perceber que isso já saiu por aí, pessoal, que está rolando, é só pesquisar por aí, que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos querem usar inteligência artificial para monitoramento em massa e para criação de sistemas autônomos, ou seja, armas autônomas, armas inteligentes, vamos falar assim, né? Enfim, pessoal, também era sobre isso que eu queria falar para vocês, mas queria falar, pessoal, sobre isso aqui, ó, esse artigo do Olhar Digital. É, tem muita coisa que a gente vê, né? Mas nem tudo dá pra gente falar, pessoal. Mas isso aqui eu queria falar porque é muito vinculado a isso que a gente acabou de ler agora, né? Esse conflito da Anthropic com o Pentágono. Então, como o Pentágono usou o cloud no Irã enquanto Trump bania a Anthropic. Olha isso. Como assim? Então, em meio à operação Epic Fury, né? Foi a épica. O Comando Central utilizou o modelo Cloud para identificar alvos poucas horas após o presidente classificar a startup como risco à segurança nacional. Que saiu também esse bagulho aí, né? E olha a viagem. Eles querem usar, o governo, eles querem usar pra, enfim, invadir a privacidade de todo mundo, né? E aí a empresa se recusa. Aí eles acusam a empresa de ser uma ameaça à segurança nacional. Olha que viagem, mano. Então, pessoal, no último sábado, dia 28, enquanto os Estados Unidos iniciavam a operação Epic Fury, uma ofensiva aérea de larga escala contra alvos no Irã. Fantástico detalhou também isso aí, pessoal. Se quiser dar uma olhada depois no YouTube aí, esse trechinho aí que fala sobre o armamento que foi utilizado, foi uma parada ali agressiva, violenta, pessoal. Foi um bagulho assim bem sério mesmo, né? Tanto que aqui de imediato já saiu dizimando ali os líderes, né? O Departamento de Defesa se viu em meio a uma contradição tecnológica sem precedentes. Segundo informações Reuters e da Wall Street Journal, o Pentágono utilizou ferramentas de inteligência artificial da Anthropic, olha que viagem, mano, para coordenar os ataques. Tem um artigo também, pessoal, merecia um vídeo fazer depois, é, da Anthropic em relação a, a OpenCloud, né? Ou CloudBot, se você chamar ele aí.
Enfim, aquela febre que surgiu aí, né? Então tem um artigo aí da Antrópica muito massa sobre a questão de segurança, mas é uma parada para outro vídeo aí. Enfim, inteligência artificial da Antrópica para coordenar os ataques menos de 24 horas após o presidente Donald Trump ter ordenado o banimento da empresa, classificando-a como um risco à segurança nacional. Não tô te dizendo, mano. Enfim, pessoal, mas mesmo assim, olha que bizarro, né? Se falou, não falou, não vou entrar nesse assunto aqui, mas olha que bizarro. Essa ferramenta que é utilizada aí no meio comercial, né, na indústria, no mercado de software, né, startups, enfim, tecnologia. É aquilo que eu falei, pessoal, em outros vídeos, né, sobre ARPANET, né, que deu origem à internet que a gente tem. Ou seja, tudo veio do meio militar, pessoal, né? Tudo veio do meio militar, tudo entrelaçado ali. É, até tem essa questão também, né, dos hacks, tudo. Esse pensamento underground também. Enfim, pessoal. Mas olha que parada bizarra. Foi utilizado o cloud para coordenar os ataques. Um modelo de LLM. Ou seja, usaram o chat GPT, no caso aqui usaram o cloud, né, para coordenar os ataques. E em meio a tudo isso, né, esse banimento e tudo mais. E essa classificação de risco à segurança nacional da empresa, né. Aquele artigo da FOB também falava, pessoal, em relação a até as concorrentes da Trópico saíram em defesa, né, outras empresas. Enfim, para daí acontecer bem estranho. Então, inteligência artificial em campo. A ofensiva utilizou um arsenal diversificado, incluindo bombardeiros furtivo B-2 e mísseis Tomahawk. No entanto, o cérebro por trás da parte da operação foi o cloud. Olha que parada massa, mano. O modelo de linguagem da Anthropic, que concorre diretamente com o ChatGPT, de acordo com o Wall Street Journal, o Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, integrou a ferramenta para avaliações de inteligência, identificação de alvos e simulação de cenários de batalha. A ironia é cronológica. O uso intensivo da IA ocorreu poucas horas depois de Trump assinar uma diretiva ordenando que as agências federais cessassem o uso de programas da startup. Ou seja, já está acontecendo, mano. É agora 2026. Fevereiro, em março de 2026. O, o meio militar tá usando inteligência artificial a rodo. E já tá acontecendo essas paradas aqui, né? Então eu vi outros cantos por aí, pessoal, mas eu não prestei bastante atenção para falar alguma coisa concreta sobre isso, mas de que a OpenAI já estava preenchendo essa lacuna ali. Eu falei para vocês a questão eu coloquei como fosse uma enquete, né? Para deixar nos comentários se a Google ou a OpenAI aceitaria esse tipo de cláusula no contrato com o governo, mas eu já vi algumas outras matérias, né? Que o Sam Altman já sinalizava apoio a esse tipo de empreendimento. Foda, né? Então, pessoal, o cabo de guerra, o estopim da crise entre o governo e a Anthropic, conforme detalhado pelo portal Axios, foi a recusa do CEO da empresa, Dario Amodei, em atender um ultimato do Pentágono. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, exigia acesso irrestrito aos modelos de IA, o que implicava na remoção de travas de segurança. A Anthropic, que possui um contrato de 200 milhões com o governo, e aí também, pessoal, entra uma parada bizarra aqui, né? Claro que tem a questão do teatro, dos fantoches, mas assim também. Não é qualquer pessoa que hackeia qualquer coisa. É, fala assim, hack e tá aí hack. Se desse pra hackear, jamais eles iam chegar a esse ponto aqui, né? Eles iam pegar o modelo e quebrar as travas e pronto. Utilizar. Então a gente tá vendo aí a Anthropic, pessoal, realmente nesse ano 2026. Tô vendo isso também, né? Tá
ganhando uma relevância enorme, né? Porque tem esse debate que acontece desde o ano passado, né, e anos retrasados, sobre a questão de segurança, ética também, né, mas mais o foco de segurança no uso da IA, inclusive, né, toda a galera ligada à área de segurança no desenvolvimento de inteligência artificial, né, teve aquela questão de pedir demissão, né, inclusive o pai do aprendizado profundo, né, o, o Geoffrey Hinton, né, é, também saindo por essa questão, né? Inclusive a OpenAI de não apoiar a segurança e a Anthropic fazendo totalmente o contrário aqui, né? Em meio a todos de tensão no Oriente Médio e guerra, né? Enfim. Então, é muito interessante, né, mano? Então, a Anthropic possui um contrato de 200 milhões com o governo desde 2025. Agora, recente, ó. Traçou uma linha ética clara. Vigilância. Recusa em permitir o uso da IA para monitoramento em massa de cidadãos. Olha que coisa linda, né, rapaziada? E aí o governo dos Estados Unidos é ruim. Olha que foda, é triste, né? Por isso que eu tô trazendo pra vocês, rapaziada, do meu canal. E segundo, autonomia bélica. Proibição do uso de sistemas de armas totalmente autônomas e letais sem supervisão humana. Eles querem criar isso, mano. Eu, é o universo cyberpunk, é pra onde a gente tá indo aí, pessoal. Vai ser cruel. Em sua rede social, Trump criticou a postura da empresa, afirmando que o egoísmo da startup colocava. É foda demais, né, mano? É foda. Olha o que ele tem coragem de dizer. O egoísmo da startup colocava tropas americanas em perigo. Por outro lado, a Anthropic defende que a tecnologia atual não é confiável o suficiente para operar armas letais sem o controle final de um ser humano, como reportado pelo G1. Olha isso, mano. Um divórcio complexo. Embora o governo tenha rotulado a Anthropic como risco à cadeia de suprimentos, um selo geralmente reservado a adversários estrangeiros, a desconexão não será imediata. O Wall Street Journal destaca que a IA da empresa está profundamente entranhada nas operações militares. Olha isso, mano. Caralho. Tendo sido peça-chave até na captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro. Olha isso, mano.
Então, rapaziada, voltou aqui, tinha travado. Eu que não vou editar essa. Um saco editar, viu? E bora só finalizar aqui, que a gente tava. Enfim, então a gente já sabe que a inteligência artificial, né? Especificamente a Cloud da Anthropic, está profundamente ligada aí, né? Ao sucesso, ao êxito operacional militar da captura do Maduro e também dessa do dia 28 agora, que culminou lá na morte lá do líder supremo lá, né? Então, para substituir o Cloud, o Pentágono já fechou acordos com a OpenAI e a xAI de Elon Musk. No entanto, especialistas ouvidos pela imprensa americana alertam que o processo de transição pode levar pelo menos 6 meses, dada a complexidade da integração dos sistemas via provedores como a Amazon e a Palantir. O caso da Anthropic parece ser o sintoma de um movimento maior. Segundo a Axios, grandes corporações americanas de varejistas como Costco, a gigantes da indústria como a 3M, começam a demonstrar uma espinha dorsal contra da administração Trump, priorizando valores de mercado e diretrizes éticas em detrimento da conformidade imediata. No campo de batalha do Irã, a Operação Epic Fury pode ter sido um sucesso militar, mas deixou exposto uma vulnerabilidade estratégica, a dependência de uma inteligência que o próprio governo não consegue ou não é autorizado a controlar totalmente. Interessante, né, pessoal, esse ponto que a aula digital trouxe? É isso. Essa semana aí, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, né? Talvez eu suba ainda hoje de madrugada, mas é 1h40 da manhã já, do dia 3. Essas notícias que a gente leu aqui, todas foram do dia 2, agora segunda que se iniciou. Tudo atualizado aí. Mas essa semana ainda a gente vai fazer lá o quarto vídeo da nossa série Inteligência Artificial na Prática, criando um sistema de detecção de intrusão com algoritmos de aprendizagem de máquina. Que é o projeto que a gente está focando, tá no canal, beleza? Estamos com 360 inscritos já, sou muito grato a todos vocês que estão chegando. Mas é assim, eu faço as coisas no meu tempo, né? Mas eu tô levando a sério a nossa série de inteligência artificial na prática, tá? Pessoal, é isso aí. Não é sobre é, codar de forma assim, desleixada, sem saber o que tá fazendo, delegando para um modelo, né? Por uma inteligência artificial e não explorando a nossa capacidade natural, não tem nada a ver com isso. Inclusive, semana passada aí, ou foi esse final de semana, eu vi aí alguns vídeos, né? Eu vejo muito vídeo, pessoal. Então vi um vídeo aí sobre tecnologia, do Fábio Akita, Mano Deivin e do Lucas Montano, né? Que possivelmente é um programador.